Como o cristão pode agir politicamente sem politizar a igreja e nem impor forçadamente os princípios cristãos aos não cristãos? Meu nome é Tony Pimentel e esse é o canal Cristão e Política. E aí, maninhos, beleza? Bom, antes de começar o vídeo, já peço para você compartilhar ele com seus amigos, dar o seu like e se inscrever no canal. Meus irmãos, logo quando um cristão tenta dar a sua opinião política sobre algum assunto, ele já é logo interpelado pelos seus espectadores ímpios e até outros cristãos que bradam pela laicidade do Estado. Mal sabem eles que o conceito de laicidade do Estado numa sociedade cristã surge exatamente da recomendação de Jesus Cristo: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há quem diga que um Estado declaradamente cristão seria melhor do que um Estado laico. Eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto, mas tendo a pensar que um Estado deve ser laico, primeiramente para garantir a liberdade religiosa do cidadão e também não beneficiar uma fé a despeito de outra. Por outro lado, é fato que o ateísmo moderno usa a laicidade do Estado exatamente para tentar excluir dos espaços públicos todos os símbolos religiosos, principalmente cristãos. Não só isso, mas o neoateísmo, por meio de um dos seus inúmeros tentáculos, trabalha incansavelmente para inibir a fé cristã de ser livremente exercida. A cultura cristã está sendo agredida por todos os lados: o casamento gay, a ideologia de gênero, as cotas raciais, a deturpação do masculino e também do feminino, a defesa do aborto, a liberação das drogas, a exaltação da ciência como detentora da verdade e o rebaixamento da fé como ignorância absoluta. Enfim, eu poderia listar dezenas de exemplos. A laicidade do Estado está sendo usada como arma política para oprimir o cristianismo e o cristão em geral. Infelizmente, a perspectiva é de piora. Hoje, somos pressionados a não defendermos a nossa fé para não oprimir os que pensam diferente de nós. Daqui a pouco, estaremos sendo proibidos de defender a nossa fé para não constranger os que pensam diferente. Por fim, estaremos sendo perseguidos para não incomodar os que pensam diferente. Entendam, laico é diferente de laicista. Eu vou usar uma percepção do padre Paulo Ricardo que diz o seguinte: o laicista não é alguém que pensa que todas as visões de mundo devem poder florescer. Ao contrário, ele acredita que a única visão passível de ser tolerada é aquela que diz que nenhuma visão é suficientemente conhecida como verdadeira para ter qualquer precedência ou prerrogativa sobre as outras. Por essa lógica, o ateísmo torna-se, de fato, o público padrão de credo e político. Colocando em palavras mais simples, o laicista é aquele que acredita que apenas a sua antifé deve ser o padrão aceitável, moral e político. Esse modo de pensar é um misto de ignorância e hipocrisia, pois todas as nossas crenças, valores e princípios nos moldam, e a fé religiosa ou antifé religiosa é só uma delas. Essas crenças fazem o que nós somos e definem o que defendemos. Mas não é assim com todo mundo? A crença ateísta, o que eu chamo de antifé, não molda o que o ateu defende? Os relacionamentos que você teve durante a vida, a literatura, a filosofia, a ciência, tudo influencia. Não pense que você deixar a sua fé de fora do debate político fará com que aqueles que possuem antifé também deixem a deles de fora. Pelo contrário, faz parte da ideologia política deles inibir a sua fé. Perceba que a ideologia política é a fé de muita gente. Assim como os religiosos, os ideólogos acreditam na existência de um poder ou princípio superior do qual depende o destino do ser humano, e ao qual se deve respeito e obediência. Esses princípios e crenças muitas vezes resultam de filosofias anticristãs como o materialismo, o humanismo, o transhumanismo e o cientificismo. O que é a filosofia, se não a busca pela verdade natural e sobrenatural a respeito da existência, do conhecimento, da moral, da razão, da mente e da linguagem? E quando colocamos Deus para fora dessa busca, o que vamos encontrar senão verdades incompletas, meias verdades e completas mentiras? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e se nós o negarmos, nunca chegaremos ao Pai, seja intelectualmente ou espiritualmente. Não seria a negação de Cristo no campo político uma armadilha do inimigo, que anda ao derredor como um leão, procurando alguém para tragar? Não seria o espírito do anticristo agindo no coração daqueles que não temem a Deus? Bom, no meu vídeo As Raízes Espirituais do Marxismo, eu falo sobre as ideologias políticas e filosóficas que guiam os rumos políticos mundiais e, principalmente, como estão impregnadas de um forte espírito anticristão. Mas, se devemos usar a nossa fé também no campo político, como não impor forçadamente os princípios cristãos aos não cristãos?
Eu acredito que o Espírito Santo de Deus nos guia e nos diz o que é moral e o que é imoral, o que é correto e o que é incorreto. Eu sei que, pelo Espírito Santo, a comunidade cristã saberá diferenciar a lei para a igreja da lei para o mundo. Defenderemos sempre a liberdade que Cristo nos deu e a defesa dos incapazes de se defender. Portanto, um Estado não pode ser laico na proposição, mas laicista na aplicação. Por isso, devemos ficar atentos às propostas legislativas e políticas públicas, para que os cristãos não acabem sendo perseguidos pelo Estado por causa da sua fé, já que isso não é tão difícil de acontecer. A Igreja, com representantes fora e dentro do Estado, devem fiscalizar o Estado para que os direitos fundamentais do ser humano sejam garantidos. Imagina o poder que tem uma população 86% cristã numa sociedade democrática. Nosso poder é muito grande. Basta que a população se una num mesmo propósito. É ingenuidade pensar que o mundo é um lugar bom onde os bons governam, com boas ideias e boas intenções. Não, o mundo jaz no maligno e o maligno perseguirá o povo cristão sempre que lhe for dado espaço para isso. Portanto, defenda os seus princípios e defenda a sua fé. Não tenha vergonha de Cristo, senão Cristo terá vergonha de você. Não negue a Cristo, senão Cristo o negará. Não seja morno, pois Deus o vomitará da sua boca. Que o Estado não impulsione a sua religião, mas que, principalmente e de forma alguma, ele a persiga. Enquanto Jesus não volta e instaura o seu governo perfeito, vigie, pois o preço da liberdade é eterna vigilância. Eu gostaria de terminar o vídeo com esse provérbio. Quando os justos florescem, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Bom, por hoje é isso, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu gostei, compartilhe, se inscreva no canal e até mais.